Oi. Ideias são fascinantes, a gente já viu isso nos 2 vídeos anteriores da nossa série Como Escrever uma História. Às vezes as ideias surgem como essa imagem rápida, uma frase que nós ouvimos por acaso, um sentimento estranho, uma música, até uma pergunta sem resposta. Mas por mais poderosa que uma ideia possa parecer à primeira vista, ela ainda não é uma história. Pensa assim, a ideia é uma fagulha. Ela pode acender uma fogueira ou simplesmente se apagar se não encontrar o que queimar. Uma semente que morre se não for cultivada. O que transforma essa fagulha em chama, essa semente em uma árvore, é o tempo que nós dedicamos a ela, a atenção que nós dedicamos à ideia. É o pensamento que nós criamos ao redor dela, a imaginação que injeta vida, conflito, personagens, mundo ao redor dessa ideia. Uma boa ideia, ela só se revela quando a gente se pergunta, e agora? Depois da pergunta em si que gerou a ideia. Quem é o personagem que vai carregar essa ideia nas costas? Em que mundo ela acontece? O que é que coloca essa ideia em movimento? E talvez a pergunta mais importante, para onde ela vai? É aqui que entra o que eu chamo de premissa. A premissa é o primeiro rascunho da coisa toda, uma bússola. É onde você começa a enxergar a história, mesmo que de um jeito ainda meio embaçado. Ela aponta uma direção, ela amarra a ideia em alguma coisa mais concreta, com um começo, meio, um vislumbre de fim. Vê bem, criança, porque isso é muito importante. O Aristóteles já tinha observado isso há 2400 anos, essa coisa de começo, meio e fim. E eu gosto muito de pensar na premissa como aquelas mini sinopses dos streamings. Aquela que em 2 ou 3 linhas precisa te conquistar para você querer assistir o filme. Precisa te dizer, ei, essa história vale a sua atenção. E quando a gente está escrevendo, é isso que nós queremos também. Que a história valha o nosso tempo. Que ela tenha energia. Que ela te instigue. Que coloque algo em jogo para nós e para os leitores. A fórmula, e é uma fórmula mesmo que eu costumo usar para ajudar ou me ajudar a sair dessa névoa da ideia e começar a enxergar um esboço de história, é mais ou menos assim. Era uma vez um personagem assim, que vivia uma vida assado. Até que um dia acontece isso, agora ele precisa fazer aquilo para conseguir aquele outro. 5 passozinhos para poder construir um esboço de história. Essa estrutura pode até parecer bem simples, até infantil, ela na verdade não é minha, mas é no melhor sentido da palavra infantil, porque o que ela faz é trazer clareza, é como essa lente de aumento em cima da ideia, porque quando você consegue escrever isso de uma forma honesta e instigante, você tem uma premissa. E não se engana, mesmo os livros e os filmes mais complexos, profundos, filosóficos, todos eles podem ser reduzidos a uma premissa clara, direta, simples. Isso não diminui a história. Pelo contrário, uma boa premissa é como essa semente certa germinando os primeiros brotos. Pequenininha, mas cheia de vida, começando a florescer. A força dela está justamente na promessa que ela carrega. Então, antes de sair escrevendo páginas e páginas, experimenta parar aqui, nesse momento. Respira, pega a sua ideia, conversa com ela. Quem é o personagem? O que é que ele quer? Como ele é? Quem ele é? Quais dores ele sente? Quais medos travam a vida dessa pessoa? O que acontece que vira tudo do avesso? E o que ele precisa fazer agora? Esse passo pequenininho pode evitar uma frustração muito grande lá na frente. Pode te mostrar que a ideia era só uma imagem mesmo, ou que na verdade ela escondia um universo inteiro. Então, no próximo vídeo, eu quero trazer para você premissas de livros e histórias conhecidas. A ideia é mostrar como autores diferentes transformam ideias simples, às vezes até banais, em sinopses instigantes e, por que não, poderosas. E como essas premissas serviram de base para construir as histórias que a gente conhece e ama. Até lá, que tal você sentar aí e escrever a sua premissa com aquela semente que você anda guardando na gaveta da sua imaginação?